Doutor, muito boa noite. Obrigado pela presença aqui no Tribuna Independente. Obrigado. Vamos falar de autoestima no tratamento contra o câncer. A gente sabe que a quimioterapia e a radioterapia aí abalam muito as pessoas logo no início do tratamento. Quais são aí os problemas, as dificuldades enfrentadas ao longo da quimio e da radioterapia? A quimioterapia, até por ironia das mulheres, as melhores quimioterapias que curam são as que mais dão efeitos na parte estética, né? Então, para a mulher, ela sempre pergunta, vai cair o cabelo, vai cair a sobrancelha, vai cair os cílios. E nós médicos queremos explicar, olha, tem risco de infecção, tem risco de formigamento, neuropatia, tem risco intestinal. Então, percebemos na prática que as pacientes se preocupam muito com essa parte. E a paciente que sofre com queda do cabelo, existe um grande risco de apresentar depressão durante o tratamento ou abandono de tratamento. Então, essa é uma preocupação nossa quanto aos efeitos colaterais e tem que valorizar realmente essa parte estética da paciente. A queda do cabelo acho que é o que mais preocupa, né? Principalmente as mulheres. Com certeza. Que deixa as mulheres ali abaladas. Imagina, né? Do nada você começa a perder o cabelo e fica complicado. Quais são os outros efeitos adversos da quimioterapia, além da queda do cabelo? Além da queda, o principal e o mais temido pelo oncologista é a infecção, né? Então, a quimioterapia ela atinge as células tumorais que estão em crescimento, mas ela atinge também as células sanguíneas e acaba caindo a imunidade e a paciente fica sujeita a pegar uma infecção em ambientes com muitas pessoas ou qualquer procedimento que corte a pele ou que tenha manipulação de tecido, então pode haver uma infecção, maior risco de infecção e às vezes até uma internação por conta disso. Então esse é o principal que a gente se preocupa. Já voltamos a conversar, voltando aqui para a nossa entrevista, a doutora Augusto Takal. A gente sabe que na quimioterapia o esperado é que as mulheres, elas percam peso, sobretudo nas mulheres. Mas por que acontece o contrário em alguns casos? Geralmente as quimioterapias que dão mais enjoo e vômito, essas sim, são mais esperadas perder peso. Mas algumas quimioterapias que não dão tanto enjoo, a paciente continua comendo, se alimentando normal. E como existe um risco de reação alérgica durante alguns quimioterápicos, a nossa prática diária é colocar corticoide antes da quimio. E o corticoide, sabidamente, ele aumenta o apetite, dá mais irritabilidade, ele pode reter um pouco mais pode inchar um pouco mais a paciente. Então, algumas quimios podem aumentar peso, dar o efeito contrário do esperado. E aí afeta a autoimagem da paciente, altera a pele também, a pele fica com manchas, pode acontecer isso. Então, o corticoide da quimio também é um problema da estética da paciente. Citamos aí alguns problemas físicos, alguns resultados físicos, mas o psicológico também? Sim, o psicológico, além de enfrentar a doença, ela enfrenta essa mudança na imagem dela. Então, a imagem que ela estava acostumada a ver no espelho, ela não se reconhece mais. Então, tem muitos trabalhos mostrando que a autoestima da paciente é muito importante durante o tratamento para evitar o risco de depressão. Então, o risco de depressão durante o tratamento pode chegar até 25% dos casos em alguns estudos. E interessante, 2 trabalhos com maquiagem simples. Pegaram pacientes com câncer, fizeram maquiagem nelas. Tem 2 trabalhos muito parecidos, um francês e um americano. Eles mostraram que as pacientes que fizeram maquiagem corretiva, sobrancelha, mas tiraram aquela palidez durante a quimioterapia, essas pacientes melhoraram muito a qualidade de vida durante o tratamento. Já dá um up. Com certeza. Inclusive, o senhor presta consultoria para uma clínica, Neolife. Eu fui convidado por uma clínica que abriu recentemente em São Paulo para dar essa consultoria de um oncologista em cima dos procedimentos estéticos que ela faz. O interessante é que junta todas as especialidades, tanto de salão de beleza, quanto de reabilitação e também a parte médica voltada para os efeitos colaterais da quimio, do tratamento. Eles queriam que um oncologista fizesse a validação do que é feito, se pode ou não pode fazer. E interessante até que antes de eu ser convidado, eu não recomendava nenhum procedimento estético, até por desconhecimento do que era feito. Então, agora já... Agora vamos estudar, vamos. E realmente dá para fazer, mas tem que ser com segurança, pelo risco da infecção. Além da maquiagem, quais são os outros procedimentos que o senhor Um procedimento destaca? simples, que é unha. A unha não se pode cortar a cutícula, porque quando corta a cutícula, abre-se uma porta para uma bactéria entrar e causar uma infecção que às vezes pode até ser mais grave. Uma tintura de cabelo.
Se usar a tintura que dá uma reação alérgica numa paciente que está com a imunidade baixa, pode dar uma infecção de pele e aí pode ter que ir até o hospital por conta de uma tintura. Então, são coisas simples que nas pacientes oncológicas tem que ter mais cuidado pelo risco de infecção. Então, não dá para ir num salão de beleza, por exemplo, durante o tratamento? Se o profissional for treinado, tiver esse contato, ele pode fazer. Só que hoje, os profissionais que estão habilitados a isso são poucos, né? Não tem um curso, uma coisa formal que ensine isso. Então, até nós estamos tendo que desenvolver do zero cada protocolo, o que pode, o que não pode, juntar estudos que tem na literatura para embasar o que é feito, tudo isso. Desses tratamentos complementares, quando o cabelo cai, além, claro, de poder utilizar uma peruca, existe alguma outra possibilidade? Então, no ano retrasado e ano passado saíram muitos trabalhos relacionados à crioterapia com a touca gelada. Então, a ideia da touca, ela resfria o couro cabeludo, faz uma constrição dos vasos na região do couro cabeludo e vai menos quimioterapia para o cabelo. Então, esses 2 estudos mostraram realmente uma diminuição da queda do cabelo e às vezes até não houve queda do cabelo em quimioterapias que o risco de queda é de 100%. Então, essa é mais uma arma para a autoestima e se mostrou que não prejudica na quimioterapia, não interfere, os efeitos são bem tolerados. Então, até com a Ana Furtado, que foi divulgado na mídia que ela está fazendo, então foi até interessante que começou a se debater de novo vamos fazer a crioterapia, os oncologistas começaram a buscar informação em relação à crioterapia. E realmente funciona. Para algumas quimioterapias, a chance de preservar o cabelo chega a 70%, que antes era 0%, praticamente. Um avanço significativo. Sim. Ainda mais porque a gente tem, infelizmente, esse padrão da beleza, certeza, né, o ideal, a beleza perfeita, e as mulheres, sobretudo as mulheres, por conta do cabelo, ficam muito abaladas nessa situação. A família, onde entra a família nesse apoio psicológico para levantar a autoestima dos pacientes? A família é importante para o suporte, mas a família também tem que ser tratada, porque é um estresse tanto para o paciente, mas para o familiar. Na prática, já vi paciente confortando o familiar que estava chorando. Então, existe essa preocupação mesmo. É uma necessidade de um acompanhamento psicológico tanto para o paciente quanto para a família. Ambos estão sofrendo, não é só o paciente. A família também sofre com o risco de perder o familiar, o ente querido, né? Então, é importante dar esse suporte para a família também. Todo mundo participa do processo, né? Sim. Doutor Augusto, voltando aqui para a nossa entrevista, eu tenho uma amiga, Maria Dulce, deve estar assistindo a gente nesse momento. Ela teve câncer de mama, os diagnósticos mostram que ela aí está curada, mas ela tem muito medo de que a doença volte. Isso é possível? Como que a gente trata da autoestima? Porque ela tem muito medo. Nessa fase do pós-tratamento, o oncologista sempre fala, acabou o tratamento, agora a paciente vai ficar bem, mas normalmente isso é comum ver o contrário, o paciente fica com aquele medo da doença voltar e entra em depressão. E às vezes larga o acompanhamento médico, então isso pode acontecer e hoje nós prestamos mais atenção nisso. Então é necessário, após o tratamento, também ter um acompanhamento psicológico dessas pacientes, porque a cada exame que ela faz é um estresse, a cada consulta médica é um risco da doença voltar, então ela vive com aquele fantasma, né? Nós consideramos cura a partir de 5 anos. Então, até esses 5 anos, a paciente fica nesse sofrimento todo. Depois dos 5 anos, aí não tem mais chance de voltar? Alguns tumores voltam, mas a chance cai bastante. Tá? Então, hoje, há 5 anos, a maioria dos tumores é considerado cura a partir de 5 anos. Mas, infelizmente, tem alguns tumores que podem voltar. Tá? No caso do câncer de mama, o fato de ser mulher já é um risco muito maior. Sim. Quais são os outros fatores que podem gerar, além do fato de ser mulher, o câncer de mama? A exposição a hormônio, então, na pós-menopausa, quem fez uso de reposição hormonal é um risco. Exposição a cigarro, exposição a álcool, alimentos gordurosos, tem alguns trabalhos mostrando risco. Então, mas o principal é a parte hormonal mesmo, né, da mulher. A exposição ao hormônio feminino, então se menstruou mais cedo, teve uma menopausa mais tardia, se não engravidou também aumenta o risco. Então, tudo que afeta a parte hormonal pode aumentar o risco de câncer de mama. Muitas mulheres assistem a gente aqui no Tribuna Independente. Queria que o senhor deixasse algumas dicas, algumas orientações para prevenir, inclusive, o câncer de mama. Elas podem fazer isso, né? Hoje até o Outubro Rosa, que veio lá dos Estados Unidos, né, com essa campanha grande,
A ideia a prevenção é feita pela detecção precoce, né? Isso é o mais importante, é a mamografia a partir dos 40 anos, quem tem história familiar, ir no aconselhamento genético para ver se precisa fazer antes esse acompanhamento. Então, a detecção precoce é a maior arma para a cura, né? A mudança de estilo de vida, diminuir a exposição hormonal, é mais difícil porque a mulher está exposta a isso. Mas manter uma atividade saudável, comer menos gordura, não fumar, não beber, com certeza ajuda. Mas o principal hoje é a mamografia, é o rastreamento. Mastectomia profilática. Existe uma polêmica em torno disso. Queria que o senhor explicasse para a gente o que é, como funciona e por que tanta polêmica. Hoje a mastectomia é um procedimento mutilante, então a paciente ela vai perder a feminilidade, tem um risco da cirurgia, tem risco de linfedema, então tem que ser muito bem indicada, tá? Então, para quem é indicado, para quem tem mutações genéticas ou síndrome de câncer familiar, que aumenta o risco, chegando até, em alguns casos, a 80% de ter tumor na outra mama. Esses casos têm indicação de fazer a mastectomia profilática. Então, esses casos que é recomendado. Então, para recomendar, tem que fazer o teste genético. Senão, sem fazer o teste genético, não dá para fazer uma recomendação médica formal para retirar a mama contralateral. Nós separamos algumas perguntas aqui dos nossos telespectadores. Olha só, mamografia e raio-x trazem risco de câncer? Hoje, o que traz o risco para câncer relacionado à radiação é o acúmulo de radiação durante a vida. A quantidade de radiação de mamografia e de raio-x é muito baixa, comparado a uma tomografia de corpo inteiro com contraste. Então, pelo fato de ser uma radiação muito baixa, não traz risco. O benefício é maior de fazer a mamografia. Doutor, a gente falou aqui que mulher tem mais predisposição a ter câncer de mama, mas os homens não estão livres. Não estão livres também. Em relação a câncer de mama, 1% dos casos são homens, né? O tratamento é mais fácil no caso dos homens ou não? O tratamento é muito semelhante. É cirurgia, quimioterapia quando indicado, é muito semelhante. Só que o homem não tem tanto problema da estética, né? Da parte das mamas, né? O homem não tem tanta diferença. Mas algumas vezes a cirurgia acaba afetando a estética, alguns homens vêm procurar também aconselhamento da parte estética e tudo mais. Mas os homens também não estão livres. O importante é se prevenir, ali descobrir cedo, quanto antes melhor para as chances de cura, né? Com certeza. E a família, os amigos auxiliarem nesse processo todo para a autoestima do paciente, aí chegar e ficar bem elevada, né? Para que ele fique muito feliz no tratamento e saia livre dessa. Que não sinta o peso do tratamento, exatamente. Acho que esse é o principal, né? E para ajudar, tem aqui o contato, olha só, @Neolife Bem-Estar, a clínica que auxilia as pessoas que estão enfrentando o tratamento contra o câncer a terem sua autoestima elevada. Muito obrigado, viu, doutor Augusto, Obrigado, Pedro, pela participação aqui no Tribuna Independente. Até uma próxima. Obrigado.